Bom, gente, no tema radioatividade, aqui não se trata de tentar fazer um compêndio assim, né, de química da radioatividade, mas discutir basicamente algumas situações, algumas leis mais gerais da radioatividade que tenham a ver com a nossa vida prática aqui no curso de Química do ensino médio, na Química dos vestibulares, do Enem. Então, a radioatividade ela tem a ver, essencialmente, com a transformação dos núcleos atômicos. Óbvio, como estou tratando de química aqui, eu compreendo que os núcleos atômicos. Essas transformações, elas podem ser naturais ou forçadas, ou artificiais. Isso é uma referência para os processos de emissão radioativa natural ou artificial. É importante que nós citemos as diferentes partículas subatômicas. Nas partículas subatômicas, eu posso elencar desde o elétron, o próton, o nêutron. Então, vou começar pelas mais famosas. O elétron, representado pelo ezinho minúsculo. A notação que a gente faz para o elétron é número menos 1, ou número atômico menos 1, número de massa 0. Lembrar que na notação padrão da química, nós temos o que é indicado, um A e um Z. O A é o número de massa, o Z é o número atômico. Isso é um princípio fundamental aí na nossa leitura do mundo atômico. O próton, que é indicado por um P+, o próton mais 1 e 1, ou mais 1 para quem quiser também a indicação. O nêutron, o N, ele é indicado número atômico 0, número de massa 1. Inclusive,
nós adotamos algumas notações e, por exemplo, o próton, quando soma com elétron, dá nêutron. Ou então nêutron, quando se parte em próton, ou quando o nêutron se parte, perdão, ele gera prótons e elétrons, mais neutrinos, mais radiação, mais energia, né? Isso é uma coisa interessante. Inclusive, nós admitimos que existem neutrinos chegando até nós, até hoje, que foram gerados lá na grande explosão, no Big Bang. Então, isso é uma consideração aqui só acerca dessa situação das partículas subatômicas. Aí, nós temos a partícula alfa, que é igual a essa notação, né? Alfa. É óbvio que quando os caras perceberam a partícula alfa, eles não tinham muita noção do que ela era. A única coisa que eles sabiam é que ela era muito positiva. Ou seja, partícula alfa coleta elétrons com facilidade. Hoje em dia, nós falamos que uma partícula alfa ela corresponde, ela equivale a um núcleo do elemento hélio. Existe uma outra partícula chamada de partícula beta, que a notação é essa, beta menos 1, 0, que é a mesma coisa do elétron. Então, a partícula beta corresponde, equivale a um elétron. Essa é a correspondência da partícula beta. Ela equivale a um elétron. Por último, eu poderia falar no anti-elétron, que é chamado também de pósitron. Um pósitron é representado assim, ó. Elétron positivo mais 1 e 0 na notação. Então, essa é a notação típica do que a gente chama pósitron. O pósitron tem essa qualificação. São as partículas que certamente vocês vão se deparar aí no curso de vocês. Por exemplo, a tomografia PET, termo tomografia PET refere-se à tomografia por emissão de pósitrons. Ela joga pósitrons para dentro do organismo a ser analisado ou do local
a ser analisado. E aí, óbvio, tem uma série de outros fatores tecnológicos associados a esse processo de construção da imagem ou de reconstrução da imagem, como queiram. Para o curso de Química, em muitos lugares, quem acaba se apropriando dessa parte do curso aqui é o pessoal da Física, mas para o curso de Química nos interessam as equações de transmutação. Essa palavra, durante muito tempo, ela ficou meio que atrelada a situações da magia, ou muito mais ao campo místico do que necessariamente ao campo da ciência. Em outras palavras, transmutação é a propriedade de um elemento se transformar em outro. Isso é contraditório com a hipótese de Dalton, né, com a tese de Dalton de que os átomos eram indivisíveis, imperecíveis, imutáveis, toda aquele rol de informações que o Dalton apresentava. Como é que a gente vai colocar isso? Por exemplo, se eu tenho um elemento qualquer X, para não correr o risco de marcar alguma equação que não seja real, que tem aqui número 92, número 235, e isso aqui, por exemplo, receba o bombardeio de um nêutron. Se porventura isso aqui receber o bombardeio de um nêutron, vamos ver o que é que ele pode formar com isso. Ele pode formar, por exemplo, um elemento Kr 36, um elemento Y, que eu não sei qual é, não é ítrio, então, só para eu não vacilar aqui, um Y qualquer. Porque senão eu acabo dizendo que é um ítrio, né? Mais 3 nêutrons, por exemplo. 0,1. Vou dizer uma outra coisa, que esse elemento seja 137 o seu número atômico. 137. O número atômico. Imaginem que as provas perguntam para vocês, por exemplo, qual seria
o A do KR, qual seria o Z desse Y qualquer? Como a gente deve proceder numa situação dessa? Matemática elementar. Lá em cima, 2, 3, 5, mais 1, igual ao A, mais 137, mais 3, porque 3 vezes 1. Só para justificar a matemática aqui. Então, aqui, 236 igual a A mais 140. 236 menos 140 é o A. Portanto, este A deve valer 96, que é o número que deve vir aqui. Esse tipo de situação é o que mais aparece nas avaliações, nas provas, que não é uma prova da teoria da radioatividade. No ensino superior, você pode ter teoria da radioatividade. Se for fazer um curso de física médica, sei lá, um curso de radioterapia, de operador de raio-x, né, para radiologia, aí passa a ter interesse. Outras situações que não essa que eu estou explorando por hora. Ali embaixo, 92 mais 0 é igual a 36 mais o Z mais 3 vezes 0. Porque o número atômico do nêutron é 0. Matematicando, 92 é igual a 36 mais Z. Portanto, esse Z passa a ser igual a 56. Óbvio, se o examinador lhe oferecesse uma tabela periódica, ele poderia perguntar: qual é o elemento formado? Quem é esse elemento Y qualquer? Você ia para a tabela periódica e encontrar lá o elemento 56 como sendo o elemento bário. Ou seja, quem é o 92? 92 é urânio. O urânio pode se transmutar em criptônio mais bário. É um processo de transmutação de um elemento em outros elementos. Isso daqui é chamado genericamente quando um elemento produz dois elementos, nós damos um nome para isso de fissão nuclear, que é a perspectiva de um produzir dois. Fissurar no sentido de quebrar. Uma fissão é uma quebra de núcleos atômicos
Mais uma vez, pode acontecer de maneira natural e pode acontecer de maneira forçada. Uma outra possibilidade é o que nós chamamos de fusão nuclear. Genericamente, quando dois átomos se juntam para formar um átomo. Quando dois se transformam em um só. Isso nós chamamos de fusão nuclear. Eu vou colocar aqui um exemplo. Hidrogênio 1, 2, mais hidrogênio 1, 3. Quando a gente assiste umas coisas super-homem, tá, aparece deutério, trítio. Esse cara aqui é o trítio. Focando automaticamente. Esse é o trítio. Este é o deutério. Pasmem. Essa reação produz isso daqui mais alguma coisa. É a reação que mantém o nosso Sol funcionando. Só para vocês terem uma ideia, a teoria que coloca o Sol no centro do nosso sistema, como é que chama a teoria que coloca o Sol no centro do sistema? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém vai falar qual é o nome da teoria que coloca o Sol no centro do nosso sistema aí? Teoria heliocêntrica, né? Então, o hélio é o sinônimo de Sol para a gente. O Sol, as estrelas em geral, são berçários de átomos. Eles estão constantemente aí gerando novos átomos por processos essencialmente de fusão nuclear. Mas eu queria saber se alguém tem ideia de quem é essa partícula que acaba sobrando. Mais uma vez, utilizar o princípio das equações. 1 mais 1 dá 2. Então, aqui, o número atômico tem que ser 0. 2 mais 3 dá 5. 4 mais quanto para 5? 4 mais 1. Ou seja, vocês encontrarão a equivalência no nêutron. Por quê? É um nêutron que é a figura 0 no número atômico, 1 no número de massa. Então, aqui um exemplo da fusão nuclear. É a reação que rola no Sol.
A fissão nuclear é a reação ainda da bomba atômica, mas também a reação das usinas nucleares. Eu, particularmente, não quero ficar fazendo juízo de valor, mas usinas nucleares são uma conquista da humanidade. Apesar de ter um monte de gente que fala contra, eu, particularmente, não gosto nem de ficar entrando em polêmica com quem só acha. Se nós investirmos em energia nuclear, nós temos uma boa fonte de energia. Óbvio que a energia solar, ela é a nossa pedra do Gênesis ainda, por falar. Né? É bastante incipiente. Mas a energia nuclear é uma vastidão. É um exemplo fantástico. Uma outra coisa que nós temos que apresentar são os decaimentos. Esses decaimentos podem ser por emissão alfa, vou usar genericamente de novo, um X qualquer produz um M. Estou usando X e M porque são símbolos que não existem para elementos reais na tabela periódica. Pode ter M alguma coisa, X alguma coisa, mas X isoladamente, M isoladamente não representa elemento nenhum. Mais alfa. Lembrar que alfa é 2,4. Por exemplo, se aqui for 12, 26. Estou falando em números aleatórios, não estou nem preocupado se isso é real ou não. O número que vai ter que aparecer aqui é um 10 e um 22. Isso para emissão alfa. Para encerrar, por emissão beta. Vou colocar aqui uma equação real. Carbono 6,14 emite beta menos 1,0 e produz